ela está se preparando. Um segundo ponto que eu acredito que é muito importante é os tomadores de decisão das cooperativas, das entidades que apoiam o cooperativismo, como é o caso do sistema OCB-SESCOP, abrirem essas oportunidades. E o lado bom é que nós temos visto várias iniciativas em cooperativas aí, pelo menos a gente pode falar pelo estado de Goiás, não é verdade, Grace? É verdade. A gente vê ali próximo, geograficamente falando, né? Sim. As cooperativas em Rio Verde fazendo um trabalho cada vez maior, voltado para a liderança feminina, pensando nesse processo de formação dessas mulheres, inclusive, que eu acho um ponto importante, na sucessão dos agronegócios, exatamente, né? Porque afinal, nem sempre nas famílias lá que tem detenção em fazendas, em produções, são só homens que vão herdar esses negócios. E aí a gente tem visto as famílias se preocuparem com esse processo sucessório para, de fato, trabalhar essas mulheres para elas assumirem cada vez mais essa posição. Então, acho que essa formação, esse espaço também que vem sendo dado para preparar essas pessoas é um grande diferencial. É, exatamente. Eu estive lá próximo da sua cidade, a Grace é de Quirinópolis. Eu estive em Rio Verde essa semana, lá na Comigo, e a Comigo tem uma iniciativa que já está na 8ª turma de formação de lideranças femininas. E eu ouvi o depoimento de várias mulheres sobre a importância delas ocuparem esse espaço. Ou seja, a cooperativa abriu essa possibilidade com custo zero, custeando hospedagem, alimentação, e as mulheres tendo acesso, como você falou, a assuntos como sucessão no agro, empreendedorismo, negócios, liderança, os princípios cooperativistas. Então isso é muito importante. Além da mulher ter essa vontade de ocupar os espaços, ela ser apoiada pelo seu companheiro, ela ser apoiada pela cooperativa e, claro, pelas entidades, como é o caso do sistema OCB-SESCOP, que vem fazendo isso. E esse é um ponto que eu acho bem importante, Marais, a gente falar, porque às vezes quando a gente fala de algumas iniciativas no intuito de trazer essas mulheres mais para o protagonismo, né, na liderança dos negócios, parece que a gente está querendo brigar com os homens, mas não é isso. Não é isso. Na verdade, a gente vê um papel muito mais complementar. E as empresas que entenderam isso, elas viram o ganho que elas tiveram com esse trabalho conjunto de habilidades entre homens e mulheres ali no processo decisório. Esse ganho que existe, né? Acho que é como na casa da gente, se você entra com o seu companheiro, né, ali com aquela parceria, com aquela cooperação e usa das habilidades que os dois têm, a chance desse negócio familiar ir pra frente é bem maior, né? É bem maior e é muito interessante essa contextualização que você fez. No caso dessas cooperadas lá da Comigo, o que eu escutei delas? Em muitos casos, quando o sucessor não está preparado, e muitas vezes é preciso vender a fazenda, vender a empresa, porque nós somos finitos. Em algum momento a gente vai faltar. E aí o negócio vai desaparecer, nós não teremos uma próxima geração de pessoas tão preparadas quanto o fundador. E aí, Grace, eu trago um outro exemplo que não é do cooperativismo, mas é uma indústria, é uma empresa, na verdade, goiana, na área farmacêutica, em que o fundador, ele preparou a filha dele para ser a CEO do negócio. Lá, em nível gerencial, 90% da liderança é feminina, que é um caso que você estava até me dizendo que no cooperativismo também isso acontece. E na diretoria, em termos estratégicos, 50% dos diretores são mulheres. Ou seja, a empresa é liderada por uma mulher e o conselho diretivo, o conselho consultivo, na verdade, tem duas conselheiras e o fundador, e a filha é a CEO. Então, acredito que as outras empresas, e não só no cooperativismo, elas precisam se inspirar nesses exemplos. Eu acho que é bom a gente contextualizar também, Maraísa, que apesar de a gente estar falando sobre a questão da diversidade, a inclusão das mulheres à frente da liderança nas empresas, existem dados concretos, foram publicados inclusive pela Forbes, né, feito com um banco de pesquisa de CEOs de empresas de mais de 3.000 participantes desse banco de pesquisa, que mostram que empresas em que há, né, ali uma liderança de mulheres, as mulheres têm esse protagonismo e a tomada de decisão estratégica de negócio,
a um resultado financeiro maior. Elas atrelam a questão das habilidades ali profissionais, dos recursos, do gerenciamento de recursos materiais dentro da organização, também com uma questão maior voltada para a criatividade. Sim. E assumem um compromisso muito grande com a equipe. Né? E aí é um diferencial que essas empresas estão conseguindo medir com relação ao gerenciamento do próprio recurso. Que legal. A gente vê um resultado, um retorno Sim. financeiro maior. Então, é uma questão não só de pauta para trazer a diversidade, mas também da gente trazer essa questão de que é uma grande chance das empresas aí terem um resultado financeiro maior com mulheres participando do processo estratégico. Como a Grace falou, com dados comprovados. Mas espera aí, eu estou pensando em liderar. Quais são as habilidades, além da comunicação, que a gente precisa desenvolver? Olha, você precisa desenvolver a capacidade de tomar decisões. Para tomar decisões, eu preciso entender que eu preciso de informações, eu preciso de conhecimento. Dependendo da sua área, tem regulação, eu preciso estar atenta a isso. Além da capacidade de tomar decisões com informações, eu preciso fugir dos vieses, porque muitas vezes aquele viés ali cognitivo que está ali nos governando, ele pode ser um impeditivo para uma boa tomada de decisão. Então eu tenho que saber que ele existe. Além disso, capacidade de gerir conflitos. Que não é muito Não é verdade? fácil, mas que a gente faz bem em casa. A gente faz bem em casa. Além disso, saber dar feedbacks, saber delegar. Todos esses aspectos são exigidos de líderes. Então as mulheres, elas precisam, em termos de habilidades, desenvolverem essas questões básicas. E como eu falei lá no início, se você ainda não é líder, você precisa desenvolver valores de líder. Porque o que acontece muito nas empresas? Aconteceu comigo, vou te contar esse segredo, tá? Tem uma analista, uma colaboradora que tem função de execução. Ela alcança todas as metas, ela é muito boa na execução, é proativa. E aí alguém tem a maravilhosa ideia, que eu acho maravilhosa, de promovê-la. Só que ela não está preparada com o conjunto de valores e habilidades que são exigidas de uma líder. O que vai acontecer, Grace? Você acha? Acho que ela vai se frustrar, ou ela vai assumir uma quantidade de carga muito grande de responsabilidade para si própria Sim. ali naquele cargo, ou ela vai acabar criando um conflito e vai dizer, bom, eu não nasci para isso. E muitas fogem justamente pela falta de preparo, e é exatamente isso que você colocou. Muitas viram aquelas líderes centralizadoras, porque elas tinham muito resultado na execução, e aí por medo de se frustrar e por medo de não atingir o que se espera delas, elas estão ali abraçando o mundo, sabe? E aí, pessoal, realmente não vai dar resultado. Então, o primeiro ponto é você desenvolver uma identidade de líder. Eu acho que essa é uma questão essencial, né? E eu acho que para desenvolver essa identidade inicial, até para a gente ver como que é esses valores, esse conjunto de valores, você acha que é importante a gente olhar para bons exemplos no mercado, Marais? Olhar, pensar, por exemplo, no cooperativismo, a gente tem uma mulher que a gente considera exemplar, assim, a Nárcia Kelly, né? Para quem não conhece, ela até é vice-prefeita ali em Bela Vista, começou numa cooperativa com a família dela, desenvolveu o cooperativismo ali para melhorar a vida dos produtores de mandioca na região dela, Sim. Era a cooperativa região do Cará. Isso. E ela, a partir disso, mesmo estando num cargo hoje ligado à parte da função pública, ela leva esses valores junto e desenvolve muito isso no município dela também. Então a gente considera ela um ótimo exemplo. Sim, um ótimo exemplo. Não se intimidou com a quantidade de homens no meio em que ela estava e tomou esse papel. Você acha que é importante a mulher que pensa em se começar a se preparar para entender melhor esses valores, olhar para esses exemplos do mercado? Perfeito, muito bem colocado por você. A Nárcia, eu tive a oportunidade de conhecê-la num treinamento que eu fui ministrar na OCB, no sistema OCB SESCOP, e apesar dela já ser uma comunicadora de nível excelente, ela estava lá fazendo mais um treinamento, dessa vez para falar com a imprensa. Ou seja, o que a gente vê na Nárcia, que é algo que as mulheres cooperativistas ou não podem buscar?
o aprimoramento constante. A Nárcia, ela não se dá por satisfeita, é por isso que hoje ela é palestrante nacionalmente, ela é uma porta-voz do cooperativismo, aliás, com história de vida fantástica. Então, além desses valores, você se preparar para as oportunidades que vão surgir. Outra questão que eu vejo que é inerente ao cooperativismo e que a Nárcia tem é a questão do servir. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Se você, enquanto líder, pensa que você vai ser cheio de privilégios, que alguém vai fazer tudo para você, já está errado. Esse valor, ele precisa ser alterado. Você precisa virar a chave e entender que a liderança, como eu falei lá no início, é fazer o outro alcançar o objetivo e não você própria. Eu vejo isso muito na cooperativa que eu trabalho. Sim. Apesar do meu líder ser um chefe, né, um homem ali que está naquele cargo há um bom tempo, ele tem esse papel, esse cuidado. Ele sempre pergunta para todos à volta dele, ele sai de sala em sala no início da manhã conversando, né, e perguntando ali como que as pessoas estão, o que é que elas estão sentindo, perguntando de algum familiar próximo, ele gosta de ter essa relação. E eu vejo que esse é um grande diferencial por já ter passado por outras empresas, né, no sistema cooperativista, realmente estar ali para o outro, para servir, né, colocar as pessoas também ali num pontapé inicial de importância, de diferencial. E aí eu gostaria um pouco que você falasse de algumas experiências que você já teve mais próximo até o sistema cooperativista. Você nota que realmente há um espaço, há uma preocupação em preparar mais essas mulheres para começar a assumir esses espaços, esses protagonismos de tomadas de decisão nas empresas? Sim, além dessa iniciativa que eu falei sobre Rio Verde, especificamente da Comigo, recentemente eu também participei de um projeto de uma outra cooperativa lá na região que tem esse mesmo intuito, inclusive colocando diretoras na área de risco, por exemplo, para assumir essas funções. Nós não queremos apenas ocupar os espaços, a gente quer ocupar os espaços com qualidade, resolutividade, alcançando os resultados, porque como a Grace trouxe no início, a liderança feminina ela pode contribuir muito com o negócio. A gente não quer ocupar um espaço simplesmente porque é bonito para as práticas ESG ter uma mulher lá na diretoria. A gente quer por realmente ter essa capacidade e essa habilidade para liderar. Então, tem essa outra cooperativa, a Central, que nós duas participamos, eu como cooperada e você também como cooperada, mas também como funcionária, tem essas práticas, esses cursos, essa abertura, e é claro que com o tempo vai se tornar mais natural a gente olhar para um board, né, para uma cúpula ali dos negócios e vermos mulheres, como eu citei nesse exemplo da área farmacêutica, né, em que a CEO ela tem ali esse incentivo do próprio fundador para ele abrir mais espaços estratégicos para as mulheres. E a gente estava até falando aqui no início, né, que além desse papel nas próprias organizações, a gente já vê um movimento da área de negócios, né, para formar realmente esses líderes, há uma preocupação das mulheres ocuparem os espaços na política, né, ocuparem esses espaços de liderança na política. E a gente vê que esses valores não saem muito, na verdade, do que é necessário também no ambiente de negócio, né? Porque lá também é gerenciar muito conflito, é gerenciar diferenças e trazer resultado para quem de fato acreditou ali na sua plataforma. Eu acredito que tem muito a ver com o propósito pessoal da mulher, dela entender que ela não está mais no ambiente enquanto sociedade sem dar o seu ponto de vista, sem se posicionar, sem tomar uma decisão. Então, a partir desse propósito dela de fazer a diferença na vida das pessoas, ela também vai se qualificar para ocupar os espaços na política, que faz toda a diferença para todas nós, e não só para o segmento feminino, mas abraçando outras causas. Então, sem citar nomes, até para não ir para um lado ou para outro, mas nós temos grandes lideranças femininas que estão sendo preparadas para ocupar esses espaços também na política, que são importantíssimos.
Maraísa, você tem um curso que eu fiquei sabendo que ajuda as mulheres que estão nessa jornada, nesse processo, que estão se descobrindo nessa questão da liderança. Eu brinco, né? Meu marido até brinca comigo também nesse sentido. Eu fiz um processo de formação, mas na área de comunicadora. Não me sinto ainda preparada para ser líder. E aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode buscar seu curso, outras áreas para se preparar melhor para assumir esses espaços de liderança? Maravilha! Eu estou com as inscrições gratuitas abertas para um programa de líderes de primeira viagem. Se é o seu caso que está nos assistindo, a aula gratuita vai acontecer agora quinta-feira, dia 7 de março, às 20 horas. Vai ser online e ao vivo. Para você se inscrever, basta você acessar o meu Instagram, @maraisabelima, para você se inscrever e participar gratuitamente, que a gente vai ter muito conteúdo para essas mulheres que estão querendo já liderar. Eu acho que é muito importante a fala da Maraísa, a gente vamos nos apegar a isso. Não deixa para você chegar lá e perceber que você precisa se preparar melhor. Vamos buscar esse processo de formação. Já tem pessoas à sua volta que diz que você tem habilidades ali, que você poderia estar assumindo um grupo, gerenciando melhor alguma área. Começa a explorar melhor, a capacitar para poder de fato assumir esses espaços. E aí é uma grande oportunidade, eu já estou seguindo a Maraísa, é começar a se preparar, adquirindo essas ferramentas. E eu acho que essa liderança de primeira viagem é o primeiro embate da maior parte das pessoas que estão começando esse processo, né? Exatamente, até para que a mulher ela não chegue e tenha ali uma montanha russa de sentimentos. Poxa, eu fui promovida, era algo que eu queria, vou ganhar um pouco mais, vou ter mais prestígio, e depois ela vai chegar lá e ela vai se frustrar, porque não é só isso. A liderança é uma responsabilidade pela vida das pessoas, para fazer com que as pessoas alcancem os resultados. E você, mulher que está nos assistindo, você precisa estar emocionalmente preparada, com a saúde mental, obviamente, equilibrada. Porque eu costumo falar, Grace, que qualquer pessoa funcionalmente ativa, que esteja aí bem, ela pode liderar. Mas como que eu fico bem? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter um autocuidado, eu preciso equilibrar as demandas emocionais. A gente sabe que a mulher exerce muitos papéis que são importantes além do trabalho. Então, assim, além de ser uma escolha que ela vai fazer, ela vai precisar desenvolver essas questões para ela equilibrar a saúde física, mental e espiritual, que são importantes para que no dia a dia ela tenha realmente esse ânimo, essa energia e a disposição para ela liderar. Eu acho que essa temática, além de ser importante por conta da questão da agenda ESG, né, que a gente está vendo uma cobrança maior das empresas nesse sentido, acho que é importante a gente lembrar as organizações que não é uma só questão de preencher cargos ali em termos de número, para dizer, temos mulheres nesses espaços. Estamos incluindo, temos um grupo diverso. Então, é uma questão de fato de conseguir monitorar, né, pegar as pessoas, as mulheres que se destacam, que tenham essas habilidades, prepararem essas mulheres para que elas possam assumir com confiança esses novos espaços dentro das organizações. Por favor, se você é dono de uma empresa, se você é um líder cooperativista, alguém que fundou uma cooperativa, que está aí na direção, tenha esse olhar para não apenas dar a oportunidade para a mulher, mas também oferecer ferramentas. E ferramenta, Grace, muitas vezes não é só o curso, é o apoio, o relacionamento ali profissional para ajudar, para mentorar. Por quê? Porque uma pessoa que nunca assumiu um cargo de liderança, ela não aprende do dia para a noite. E muitas vezes o cenário é: você foi promovido hoje, que maravilha, se vire nos 30. A partir de segunda é sua responsabilidade. Toma que o filho é seu. Assim como dizem, né, que quando nasce um filho, nasce o pai e a mãe, quando você tem a oportunidade de liderar pela primeira vez, você já vai nascer aquela figura ali que pode ser preparada e lapidada. Não é do dia para a noite.
E olha, essa questão de que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe, eu posso dizer por conta própria que não é bem assim. Então tem que ser preparado. Falta alguns recursos. Bastante, e eu brinco, né? Que foi num processo ali de trocar na roda e fazendo o carro girar. Exatamente. Mas que, inclusive, para o próprio ambiente corporativo me ajudou a ganhar habilidades que eu não imaginava. Sim. Então também não pense que é porque você é mãe que você não pode assumir um cargo de liderança ou ganhar novas habilidades ali para estar numa posição mais estratégica na empresa. Tem muitas organizações que têm uma abertura hoje, inclusive, para que as mulheres consigam lidar e poder relacionar a maternidade ali com o espaço corporativo. E a rede de apoio que a gente fala bastante, ela é muito importante. Por quê? Para a mulher não se sentir que ela foi deixada a ver navios. Ou seja, aconteceu algo muito positivo na vida dela e ao mesmo tempo ela se sente ali abandonada, sem uma orientação, sem uma pessoa mesmo que possa ajudá-la ali. Os outros líderes também podem ajudar as lideranças femininas a ter esse olhar, entende que é importante para toda a sociedade eu ter representatividade, não só feminina, mas de outras pessoas também, e prestar o apoio, ser aquele braço ali que possa ajudar, que possa ouvir, que possa aconselhar muitas vezes, entendendo que todos têm um início, que o início é desafiador mesmo. Sim, vai ser um processo às vezes no início doloroso, que vai exigir um pouco mais da gente de fato se dedicar, tentar aprender algumas coisas novas, desconstruir outras que a gente tinha ali no imaginário, né? Para poder assumir de uma forma mais realmente segura, de entrega, segura, com menos chance de achar que está fazendo algo de tão errado ali e que está entregando o que as pessoas estão esperando de você à frente de uma organização. Exatamente. E eu quero reforçar o papel dessa comunicação também. Porque o líder, a líder, vai precisar o tempo todo se comunicar, não só com a equipe, mas também com os pares, com o chefe que está lá em cima, com o público da cooperativa ou o público da organização. Então a comunicação, Grace, ela vai ser transversal de todos os lados. Tenho até uma aluna no meu curso de líderes e início de carreira, que ela fala assim, ó, a partir do momento que ela assumiu, a líder dela, e no caso também lá nessa empresa é um exemplo de empresa que investe na liderança, inclusive na liderança feminina, ela falou assim, Jéssica, você é líder, pode falar aí hoje. Então ela já começou no primeiro dia com o desafio de falar em público. Ela falou assim, Maraísa, eu não sei o que eu falei, porque parece assim que eu até esqueci. E ela se sentiu incentivada, mas a líder, que é a Stephanie, não deixou ela ali sozinha. Ela estava ali apoiando e inclusive investindo em cursos, que foi no caso esse curso comigo, outros cursos que a empresa também investe e investe em outros líderes também, o que é importante, que é o que você colocou sobre o processo sucessório. Sim, acho que essa troca de experiências também, né, entre a liderança, ouvir histórias de quem já foi colocado lá de uma forma sem preparo, quer fazer a coisa no meio do caminho, e quem de fato hoje está vivendo uma situação um pouco diferente, sentir essa preparação antes de estar de fato, né, no exercício da liderança, é algo muito interessante, agrega bastante e a gente entende um pouco melhor até, muitas vezes, as características, os valores que algumas organizações carregam ao longo do tempo, né? Até porque é papel da liderança também, a gente só vai acumulando, né, Grace? Papel, ó, você vai ter que fazer isso. Não se assustem, tá? Tudo vai acontecer à medida em que você for liderando. Mas é um papel fundamental do líder, dele cuidar da cultura das organizações. A gente fala muito assim, né, que o exemplo arrasta. Então o líder, ele precisa ser aquela pessoa que vai marcar o passo da equipe. Ele vai ser aquela pessoa que vai falar assim, olha, nós estamos indo para essa direção. É isso que nós valorizamos no nosso percurso e a gente nasceu para fazer tal propósito. Então você que está pensando em assumir um cargo de liderança, precisa saber que os seus comportamentos, os seus valores, as suas habilidades, elas vão servir para nortear o comportamento das pessoas na organização. Tem até uma frase que eu gosto muito,
que fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Ou seja, você vai lá, pensa na missão, visão, valores, pensa nas metas, pensa no desafio para a equipe. Mas se você, na prática, não fizer o que deve ser feito, eticamente, moralmente, em termos de gerar confiança para as pessoas, tudo aquilo que você falou lá na reunião de planejamento estratégico acaba no outro dia. Então, é um papel muito importante para as líderes que estão nos ouvindo consolidar uma cultura que seja uma cultura que propicie o desenvolvimento das pessoas e não seja uma cultura tóxica, que a gente vê em tantas organizações, infelizmente. Que às vezes do muro para fora da organização ela tem um papel demonstrado para a sociedade, sim, mas lá dentro a gente sabe que culturalmente não é exatamente isso que acontece. Eu acho que até pra gente encerrar e dar uma retomada aqui, né, no Sebrae, que trouxe a gente, abrir esse espaço aqui hoje para falar, a gente vê que nos empreendimentos a mulher muitas vezes assume essa liderança sem estar querendo ser líder, né? Mas ela começa um negócio ali, muitas vezes ela tem que passar por esse processo também, assumir essa liderança, sim, não ser só dona do negócio. E aí dá para se preparar também nesse processo ali do empreendimento, começar um negócio para de fato exercer também essa liderança, inclusive pensando de uma forma visionária, né, sim, no futuro, sim, da empresa. Dá sim, inclusive é uma pauta muito interessante porque quando a mulher, né, que não é líder ainda, ela pensa assim: poxa, vou buscar minha liberdade financeira, vou sair do CLT e vou abrir o meu próprio negócio. É muito difícil você pensar em tudo que você vai ter que fazer para alcançar os seus objetivos, como você bem colocou, que é a empresa crescer, chegar num patamar nacional, até internacional. Mas, desde o início, você vai precisar de um ativo que são as pessoas. Então, se você está começando um projeto, um negócio, você está começando aí um projeto no Instagram, vendendo, sei lá, bijuteria, vendendo online. Inicialmente, você está sozinha, mas você vai precisar crescer e crescendo, você vai precisar de pessoas. Então, a liderança, ela precisa ser incorporada nessa sua visão de futuro, porque se você quer crescer, você vai ter que ter pessoas. E aí eu tenho um exemplo também, que foi uma pessoa que inclusive foi minha liderada, quando eu comecei a liderar lá atrás, em 2013, e o sonho dela e da família era um negócio na área de alimentação. E aí, ela e o pai dela abriram essa empresa, inclusive Armazém do Quibe, que é uma empresa que tem antepastos, quibes, enfim, eles têm aí uma série de produtos na área alimentícia. E ela agora, recentemente, falou assim: Maraísa, eu vou precisar desenvolver a minha equipe, porque ela já está no ponto de estou treinando uma supervisora, uma coordenadora, porque eu não consigo fazer tudo. Então ela está buscando essa capacitação e o treinamento não só dela, como também da equipe dela. Isso tem que ficar no seu radar. Importante. E acho que pra gente finalizar, Araí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí onde as pessoas podem te seguir, pegar mais dicas para começar, sim, a pensar nesse processo de ganho aí de espaço de liderança, e para as organizações também se sentirem, sim, abertas a começar a mapear as mulheres, sim, que fazem parte do seu, sim, corpo funcional para de fato desenvolver essas novas habilidades. Olha, você que está nos assistindo, você pode fazer treinamentos lá no sistema OCB Sescop, você é cooperada, você pode buscar a agenda de treinamentos lá da OCB, então sempre no site, né, Grace? Sim, tem muitas oportunidades. A própria cooperativa também. Exatamente. A sua cooperativa junto ao Sescop pode solicitar o treinamento, que o Sescop é responsável por essa parte de ensino, que é algo que o cooperativismo valoriza, inclusive nos princípios, é o quinto ou sexto princípio. Informação. Excelente. Então pode buscar o CB Sescop, pode me seguir no Instagram, @MaraísaBlima. Lá eu coloco todas as informações de cursos, inclusive da aula gratuita, que nós teremos no dia 7 de março, às 20 horas. Mas para participar, você precisa fazer a inscrição. Vai lá no meu
link lá na minha bio, naquele resumo ali do meu perfil, e clica lá no link para você fazer a inscrição. Quero agradecer imensamente a oportunidade, viu? A gente que agradece, gente, a Maraísa é um amor de pessoa. Muito fácil fazer uma live com ela dá essa facilidade, essa abertura. Gostei muito de falar dessa temática. Pode me chamar para mais vezes, viu? Pode deixar, que o convite já está feito. Acho que eu vou tentar te levar para Quirinópolis também. Bora! E aí eu quero convidar a presidente aqui do nosso comitê, a Nayara, para ela poder vir aqui fazer uma entrega também, fazer um agradecimento para você, para a gente encerrar esse momento e dizer para as cooperativas que estão nos assistindo que o Comitê Elas pelo COP são para todas, tá? Não é para um grupo restrito, que a gente espera que as mulheres participem cada vez mais e façam parte de fato da liderança, do processo estratégico, da vivência das cooperativas, porque mulher já é um ser colaborativo por natureza. Então, Maraísa, quero agradecer em nome do comitê, da OCB, sua participação, ter recebido aqui a gente esse convite com muito carinho. Vou deixar com você aqui obrigada. Um brinde. Muito obrigada. Agradecimento aí do Sistema OCB Goiás, tá? Então, muito obrigada, Maraísa. Obrigada, Grace. Obrigada a todos. Tá ok? Muito obrigada. Obrigada, Maraísa. Obrigada. Espero que a gente se encontre muito mais aí pelas lideranças de mulheres no longo do caminho. Sim, tá que a bom? gente possa ficar orgulhosas E contar de mais histórias. mulheres e contando mais histórias. A gente Muito quer voltar obrigada. aqui entrevistando outras mulheres. Combinado. Obrigada.